Então, vou falar nesse vídeo de hoje, gente, sobre as reações ou as possibilidades de reação mais comuns que a gente tem no treinamento da mente. Ou quando a gente quer lidar com situações negativas da mente, né? Então, o pensamento básico, como vocês viram, quem está fazendo o curso viu no texto do Goenka, A Arte de Viver. Quem não está vendo o curso pode acessar o nosso curso, tá? Eu posso colocar no link também para vocês verem. Basicamente, as pessoas querem, se você conversar com as pessoas, elas querem viver em harmonia, elas querem ter paz umas com as outras. Só que a gente sabe, né, que muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes a gente tem vários problemas, existem conflitos, né? E uma das coisas principais que faz com que as pessoas não sejam bem-sucedidas em ter paz, em construir um mundo pacífico umas com as outras, é o fato de que elas precisam entender que como elas podem promover paz e como elas podem viver equilibradas com os outros se elas não conseguem fazer isso com elas mesmas. Então a questão primordial é como entrar em paz consigo mesmo. O que vem a ser essa paz? É o equilíbrio, o bem-estar, tranquilidade, uma mente serena. E o que nos tira dessa mente serena? É o oposto. É uma mente agitada, uma mente negativa, com emoções e pensamentos negativos que nos tiram a energia e que fazem a gente experimentar sofrimento. E o que acontece? Se você conversar com as pessoas também sobre as coisas que são negativas ou que não são legais na vida delas, vocês vão ver que as pessoas vão lhe dar motivos para isso acontecer. E o principal motivo é que coisas que a gente não gostaria que acontecesse, comportamentos que a gente não gostaria que as pessoas tivessem, as pessoas têm. Então acontecem coisas que a gente não queria que acontecesse. E isso faz com que a gente tenha uma reação negativa. Aí você pode pensar, então, uma vez que eu encontrei esse motivo, eu posso chegar numa solução, que é evitar que coisas negativas acontecessem. Mas pensem o seguinte, gente, mesmo a pessoa mais bem-sucedida financeiramente desse mundo não tem como evitar que a doença, que a morte, que conflitos parem de acontecer na vida dela. Então ninguém é capaz de evitar completamente que coisas ruins aconteçam na vida da pessoa. Sendo assim, a única possibilidade para a gente é aprender como lidar com isso. Tá? A primeira maneira mais óbvia de lidar com isso é, toda vez que uma coisa que seja negativa, que você veja que aquilo ali vai te causar um transtorno aconteça, né? Você simplesmente desvia a sua atenção. Então, vamos supor que eu convivo com uma pessoa e que eu não gosto do comportamento dela, acho que ela é muito estúpida com as pessoas. E isso me gera várias emoções negativas e a minha vontade de discutir, de brigar com essa pessoa. Aí eu quero eliminar essa minha raiva com essa pessoa. Então, o que eu vou fazer? Quando eu perceber que essa pessoa está tendo esse comportamento, eu vou contar até 10, eu vou tomar um copo d'água, eu vou fechar os olhos e recitar um mantra, para desviar a atenção, certo? Isso, naquele momento, vai solucionar o problema. Só que o que pode acontecer? Como eu estou fugindo do problema, aquilo ali pode acumular, e um dia eu posso explodir com essa pessoa e ter uma reação muito pior do que eu teria caso eu não tivesse desviado a atenção. Então a gente vê que a longo prazo desviar a atenção não soluciona, não vai extirpar o problema da nossa mente. Então a repressão das nossas emoções, pegar a nossa emoção e massacrar ela, não, eu não vou fazer isso, eu não devo fazer isso, isso não é certo, vai fazer só que eu acumule dentro essa emoção e um dia, muitas vezes fora do meu controle, eu vou explodir. Completamente fora do meu controle, eu vou explodir e vou ter um comportamento pior. A outra possibilidade é expressar, né? Que a gente sabe, assim, que as pessoas fazem, vai lá e discute com a pessoa, fala com a pessoa, manda ela ficar quieta. Só que isso não vai solucionar. A pessoa, quanto mais você discutir com ela, mais reativa ela vai ficar.
e pode ser que um dia ela escute, mas no outro ela se coloque contra você, então você vai gerar mais conflito ainda. O primeiro, você se fechando, você não vai solucionar. Então, o que aconteceu? Muitos professores de meditação perceberam que se a pessoa observasse no momento que a emoção, que um pensamento desequilibrado surge, ela ia conseguir fazer com que aquilo desaparecesse. Só que nessa segunda opção, a primeira opção é você desviar a atenção, a segunda é você observar, temos um problema muito grande. Porque na hora que surge uma emoção, ela surge com uma força muito grande. E essa força é capaz de abalar o nosso equilíbrio mental e a gente se envolve. Então a gente tem um hábito, a gente tem uma maneira de reagir habitual e a gente não consegue controlar isso. Uma vez que aquilo já explodiu para a nossa mente consciente, a gente não vai conseguir controlar aquele nosso comportamento. Então, quando a gente perceber essa raiva e tentar dar atenção para ela, é bem provável que a gente se envolva com ela e seja tarde demais para conseguir apenas observar. Aí vem o papel da meditação. O que a meditação vai nos treinar? Para a terceira coisa, que é a capacidade de observar isso antes disso explodir, antes disso se tornar forte, que é a capacidade de você observar a sua respiração e observar as sensações, que nem é ensinado na meditação, nas técnicas de Vipassana e de meditação sentada em geral. Então, toda vez que surge uma emoção negativa, raiva, medo, ou qualquer que vocês queiram pensar, vai surgir no nosso corpo sensações. Então, quando isso começa a surgir, surgem sensações. E a gente consegue observar essas sensações. Depois, a nossa respiração, ela altera. Quando você está sentindo raiva, ela fica tensa, ela fica curta, ela fica agitada. Então, qual que é o exercício? O exercício é, conforme vocês vão aprendendo a observar todo tipo de pensamento, todo tipo de emoção durante a prática de meditação, vocês vão aprendendo a colocar a atenção de vocês na respiração e observar as sensações do corpo, observar uma emoção surgindo, observar ela aumentando e observar ela desaparecendo. Observar a respiração alterada com essa sensação, porque as coisas acontecem juntas. Observar isso, deixar isso acontecer, se tornar um observador, aprender a não reagir compulsivamente. Conforme vocês aprendem isso dentro da meditação sentada, mais fácil será de você conseguir fazer isso no seu dia a dia, porque você já desenvolveu aquele hábito mental de reagir, de observar as suas emoções. Então você não é mais vítima de expressar ou de reprimir. Você tem uma terceira possibilidade, que é observar. E, conforme você vai entrando na sua mente, você vai começar a ver as suas distorções. Você vai começar a ver as reações, as maneiras que a sua mente tem de interpretar a realidade que justificam que você tenha determinado traço ou comportamento. Então, conforme você vai se equilibrando mais nesse trabalho, você vai começando a tirar a força disso. Você vai tirar a força de comportamentos negativos, porque aquilo já não é muito interessante para você, porque você visa uma mente mais serena. Uma mente mais serena, gente, ela é uma mente mais criativa, ela é uma mente mais concentrada, ela é uma mente mais sábia, ela é uma mente mais ética. Então, ela vai beneficiar a gente para todos os lados. Às vezes a gente confunde a mente serena com a mente de um monge, que é uma pessoa que às vezes não faz aquilo que a gente gosta, ele vive num monastério e tudo mais, então a pessoa, eu não quero ser assim. Mas a mente serena não é isso. A mente serena é uma mente pacífica, capaz de trabalhar propriamente. Então, diria assim, a natureza de uma mente saudável, se vocês querem um exemplo de uma pessoa saudável, é uma pessoa com a mente serena. E uma pessoa saudável pode aplicar a energia dela naquilo que ela quer aplicar, para o benefício dela, primeiramente, e depois para o benefício de todas as pessoas. Porque uma coisa que a gente tem que entender de uma vez por todas, as pessoas só dão aquilo que elas têm. Então, para que uma pessoa dê amor, para que ela dê paz, para que ela dê carinho para as outras pessoas, primeiro ela tem que ter. Então, se ela dá isso para ela, e se ela tem esse equilíbrio dentro dela, é natural ela querer transmitir para os outros. Lembrem daqueles dias que vocês acordam muito bem, que vocês estão se sentindo bem.
com vocês mesmos. Nesses dias é mais fácil vocês quererem compartilhar coisas boas com os outros do que naqueles dias que vocês estão pesados, estão tristes, que parece que as coisas estão dando erradas. Nesse dia você não quer ajudar alguém. Então a ajuda, o altruísmo, o compartilhar vem do equilíbrio. Certo, gente? Então essa é a nossa aula sobre a repressão, a expressão e a observação. E como a gente usa isso, esse conhecimento a nosso favor, durante a meditação e durante o treino geral da nossa mente, ao nosso desenvolvimento mental. Certo? Então agradeço muito a atenção de vocês.